O assunto privacidade de dados ganhou as manchetes no ano passado, com a aprovação da GDPR, Lei Geral de Regulamentação de Dados da União Europeia, e mais ao final do ano a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a GDPR brasileira, sancionada pelo governo Michel Temer. O Video Talks recebe hoje Patrícia Peck Pinheiro, especialista em Direito Digital, e Daniel Tupinambá, diretor de Segurança Cibernética da UI, para debater esse tema. Patrícia, vou começar com você primeiro. Você poderia explicar brevemente o que é a LGPD e qual a principal diferença que ela tem com relação à GDPR da Europa? Sim. Bem, como a sigla mesmo diz, né, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil. Então, até então, nós não tínhamos uma legislação específica, apesar de ter uma série de questões sobre proteção de dados pessoais esparsa na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e até tínhamos também no próprio Marco Civil da Internet. Ela consolida isso, atualiza a matéria e é inspirada para atender, pensando em direito comparado, o que já vinha na Europa, essa regulamentação chamada de GDPR, como foi mesmo mencionado. E a GDPR, a principal diferença para a LGPD é que lá é realmente uma regulamentação que se consolidou para reunir o que seria a privacidade e proteção de dados em praticamente 28 países, Estados-membros da União Europeia. Isso foi uma promessa de eu não ter que ter 28 regras distintas, ter uma só. E aí também concentrar que eu pudesse, como instituição pública ou privada, dialogar com um único órgão também, fiscalizador, uma autoridade. No Brasil, é uma lei de proteção de dados pessoais. A gente não está uniformizando regras e não somos um conjunto de países. Agora, Daniel, eu acredito que quem está assistindo a gente aqui, muitas empresas devem estar pensando já, né, o que fazer, né, por onde começar. Qual que seria a sua recomendação e qual que são os primeiros passos? O primeiro ponto é um diagnóstico para dar um direcionamento objetivo. Nós observamos que há muitas empresas que estão desnorteadas e procurando fontes diversas, às vezes até com referências, de certa maneira, questionáveis do ponto de vista de assertividade, de ter essa lucidez que foi esclarecida. Então, esse diagnóstico para se priorizar as atividades de tratamento, quais são os fluxos de dados, quais são os registros de fato que a empresa faz e que precisa de fazer, que são atividades bastante pertinentes que a gente tem recomendado dentro das iniciativas em que nós temos participado. Também é bastante importante, muito relevante, levar em conta o balanceamento adequado entre o peso de tecnologia dentro desse panorama, mas também os processos de negócio que lidam com esse tipo de situação em que haja o tratamento de informações sensíveis, de dados pessoais. E isso para entender e balancear equilibradamente quais sejam as ações direcionadas junto aos aspectos de tecnologia, mas balancear e encontrar soluções que muitas das vezes até são mais simples num espaço mais curto, que são orientadas a processos. Acho que um ponto interessante que o Daniel colocou, acho que a primeira grande pergunta no processo, nessa jornada, né, de estar em conformidade com uma legislação de proteção de dados pessoais é preciso, né, atender essa nova regulamentação. Então, muitas instituições, algumas pensam assim, mas eu não trato dados pessoais e acreditam que é só se tiver dados de consumidor final, mas é hoje um dado também relacionado a um titular de dados que pode ter uma relação jurídica de funcionário. Às vezes a primeira grande pergunta que a própria empresa faz é, eu capturo direto dados pessoais ou será que eu recebo até por transferência, que eu estou tratando dados pessoais porque o cliente do cliente me passa essa informação? E qual é essa relação? Ela é de consumidor final, ela é de funcionário, porque quem já tem um colaborador que preencha minimamente uma ficha, né, um cadastro mesmo que online, traz isso. E uma outra descoberta que as empresas têm feito nesse trabalho do assessment é que não é só o dado que identifica, mas é o dado identificável. Então, foi uma legislação que trouxe um conceito novo para dado pessoal. A gente já tinha, assim, aquela ideia
de que é aquele dado associado a nome, associado a uma identificação com números de registros como um CPF, algo de identificação mais financeira, mas na hora que trouxe um número de IP, um dado de geolocalização, até um dado relacionado a um login, isso se tornou também algo novo, online, um comportamento online. Há dados hoje pessoais na categoria de sensível relacionados à escolha religiosa, escolha sexual e assim por diante, que muitas vezes uma instituição religiosa, uma instituição associativa, como um clube ou alguma academia, ou só porque ela faz uma autenticação biométrica para entrar numa portaria, acha que não teria que estar em conformidade com a lei e vai descobrir que tem. Agora, um tema que também sempre o pessoal fica muito preocupado são as penalidades. Isso. Que tipo de penalidade tem? Existe multa e quem fiscaliza isso também? Acho que o principal aspecto de penalidade é uma lei muito reputacional. Então, ela começou a pegar, não só aqui no Brasil, mas quando começou lá com a GDPR, as empresas que já tinham que estar sujeitas àquela conformidade, pelos seus compliances, começaram a mandar questionários para que fornecedores e parceiros que tivessem inclusos naquela cadeia de negócio também tivessem que estar em conformidade. E se você respondesse um questionário dizendo não, você já começava a correr o risco de sair da lista de fornecedores. Isso, assim, só no ambiente de negócios. Fora o fato de que se você começa a dizer que se eu não sigo uma legislação que fala sobre transparência, que fala de que eu tenho itens de controle de segurança para garantir que eu protejo o dado pessoal depositado dentro da instituição, a imagem que transparece para o mercado, para acionistas, até a ponta consumidor será que então eu sou confiável para guardar a informação naquela empresa? Eu acho que é muito importante também que as empresas saiam do lugar comum, que é essa definição de fazer pelo compliance, mas olhar pela perspectiva mais positiva que a lei e as tendências mundiais trazem. Porque um fato que nós podemos constatar claramente é que a lei brasileira ela acompanha uma tendência. A questão da temporalidade, da tempestividade, se foi antes, depois, se o prazo está adequado, é um assunto mais polêmico, mas que de fato faz parte de um acompanhamento de uma tendência mundial em relação ao respeito da integridade do titular, ao direito de saber, ao direito que ele tem efetivamente de poder optar pelo que ele concede ou não. E esse ponto de vista de ir além do compliance é muito importante para que as empresas possam lançar mão de um conhecimento mais claro do que elas têm realmente dentro das suas estruturas de dados que são muito ricos, né? Tem se dito muito sobre o Big Data, sobre a internet das coisas e a comunicação em nuvem. E isso traz uma complexidade com uma série de variáveis que muitas das vezes tangenciam uma perda de controle. E quando se olha para requisitos que as legislações têm trazido, isso faz com que nós reflitamos pensando mais positivamente de que oportunidade para ter o controle mais adequado e, principalmente, lançar mão desse benefício na era da digitalização. Dando exemplo da legislação, ela trata uma multa no Brasil em cima de 2% de faturamento, podendo chegar a um teto de 50 milhões, mas é por violação. A GDPR também faz uma referência, sim, por violação. Tanto é que você faz uma referenciação de 20 milhões de euros em cima de violação e a gente já tem visto multas, né, em Portugal, na França, demais países, que chegaram a multar hospital em 400 mil euros, chegaram a multar a empresa de tecnologia de internet já acima de algumas cifras de milhões. Né? Então, como você apura número de violações, quando você apresenta isso precificado, lógico que para qualquer negócio salta os olhos, mas quando você soma até com uma barreira de negócios, se eu não tiver em conformidade, eu posso ser barrado de continuar operando, continuar fazendo negócios, até do ponto de vista não só com uma empresa, mas com um mercado. Aqui no Brasil, por exemplo, instituições brasileiras poderiam ser barradas de fazer negócios oferecidos para a União Europeia se não tivessem em conformidade com a GDPR. Por isso que o Brasil também correu para ter a sua lei equivalente. E aí também nesse ponto de regulamentação, de penalidade,
teve a criação da agência reguladora também, que no começo não foi aprovada e depois teve alguma mudança e ela foi aprovada. Qual que é o papel dela? É tipo uma Anatel? É nesse sentido mesmo? Qual que vai ser de fato o papel da agência de proteção de dados? A Autoridade de Proteção de Dados Nacional no Brasil, ela foi criada, né, ela já era prevista na legislação, na época foi vetada porque senão podia ter um problema de inconstitucionalidade, porque tinha que ter uma previsão de orçamento e tudo, mas aí depois nós corremos para poder deixá-la criada, porque isso era essencial para a gente ter uma legislação de mesmo nível que a GDPR, que é da União Europeia. E pela relevância, esse tipo de autoridade precisa ter autonomia, independência e uma equipe técnica formada, porque ela vai dialogar com a sociedade, tem que fiscalizar, né, ter esse conhecimento. Então, o que a gente vê assim, para evoluir os próximos capítulos, né, sobre a própria autoridade, ela foi criada vinculada à Presidência da República, com toda uma diretoria, né, 5 diretores que vão provavelmente vir emprestados, né, de outras áreas, sem aumento de despesa. Então, vamos precisar então prever um orçamento próprio, que possa ter uma equipe treinada para executar a sua finalidade fim. Então, assim como em áreas, setores estratégicos, energia, telecomunicação, próprio mercado financeiro, você tem, né, seus reguladores, a gente pode dizer que o setor de dados, numa sociedade digital, dados é uma economia extremamente relevante, passa a ter também uma autoridade regulando isso daí. Um ponto muito importante da agência também é exatamente esse efeito disciplinador e de aculturação, de disseminação do conhecimento, muito mais, de novo, pelo lado positivo, ao invés de ir pelo lado punitivo, mas de elucidar, de esclarecer o cidadão sobre o que é o propósito da lei, a que ela se refere. E quais são, dentro da dinâmica colocada, quais são os pontos de importância, principalmente no que diz respeito à referência das empresas, em que elas precisam de ser diligentes, de zelar pelo cuidado dentro dos programas de compliance, como que elas vão estar estruturando disso também dentro do seu contexto cultural, fazendo a adaptação desses requisitos como um todo, como elementos que façam sentido para dentro do contexto de negócio ao qual cada uma das empresas faz parte. Fato que não é um papel da agência ter a receita de bolo e especificar exatamente o que cada um deve fazer, mas servir também como referências para que as empresas possam consultar, tratar diretamente e ter como referência dinâmica dentro da sua atuação. Acho que um ponto interessante, Daniel, é que assim, a autoridade deveria pensar um desenvolvimento de políticas públicas. Se a gente pensar um ecossistema de startups, né, de transformação digital, e a área pública toda. Quando a gente pensa o setor privado, já há assim, uma jornada nos últimos anos que o setor privado estava buscando até para se proteger, mas há caminhos para implementar melhores práticas de cibersegurança, principalmente. Então, hoje, uma instituição privada que já fez isso está num caminho mais próximo de conseguir conformidade à proteção de dados pessoais. Então, acredito que o papel da ANPD vai ser justamente tentar trabalhar assim, como que eu desenvolvo essa integração de mercado, porque está todo mundo, um passa dados para o outro, há um compartilhamento muito grande, senão vai ter que sair multando todo mundo, não vai dar certo, não é assim que a gente vai amadurecer, né? E qual seria a mensagem final para as empresas que estão começando esse processo ou que já começaram, estão em dúvida? Enfim. O principal ponto é começar de fato, efetivamente, né? Começar a trabalhar num plano estruturado dessa avaliação, de uma construção das avaliações dos temas que façam sentido, de desmistificação também, porque há muito mito em torno do tema, tem um certo pavor em torno disso, e aí sim, depois eu diria que é uma construção de um bom plano de trabalho para se planejar adequadamente quais são os próximos passos para dar a transparência adequada e requerida pela lei também na administração de cada uma das empresas. A gente tem tentado dar duas mensagens. Uma, se a gente pensar a meta de estar em conformidade até quando possa começar as exigências de multa, o prazo está curto, né? Então, quando você coloca isso no roadmap,
Às vezes as instituições estão precisando aprender ainda quais são os dados pessoais que eu tenho, por onde ele entra, seu ciclo de vida. Isso ainda não era necessariamente um conhecimento e muito claro, para daí você colocar isso em governança, em controles e gerar as melhorias. O segundo é o que acontece no pós. Depois que eu já tiver ficado preparado para a legislação, o negócio inova, o negócio muda, transforma. Como eu vou me manter sempre conforme a lei? Quer dizer, qual é o meu ciclo de continuidade? Porque senão eu deixei toda a roupinha feita sob medida, arrumei políticas e tudo. Passa um ano, após isso, eu criei mais um aplicativo, lancei mais um negócio, fiz mais uma parceria, meu marketing está fazendo isso, minha área daquilo, e aí eu acredito que talvez as autuações e as multas vão acontecer mais depois de 6 meses, um ano e meio da legislação completamente em vigor. Porque é quando, nessa curva de mudança e inovação das empresas, a casa acelera, todo mundo baixa a guarda, porque já estávamos em conformidade. E aí acontece esse gap, essa lacuna. Então é preparar para você fazer uma gestão contínua. Legal. Patrícia, Daniel, obrigado pela presença, foi um prazer tê-los aqui. Espero que tenham gostado também. Se você curtiu esse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal e acompanhe nossos próximos vídeos. Tchau e até a próxima.